Quantos estão felizes? Dá um glória a Deus forte, forte, fala glória a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te deu motivo para você ser feliz. Ele te deu razão para você estar celebrando esse momento. A Bíblia fala que Ele te tirou do império, que era um império de morte, onde não havia esperança, onde não havia futuro, onde não havia nada de bom que poderia ser feito, e te transferiu para um império que é o império da luz, onde existem promessas, onde existe o coração dele batendo a teu favor. Amém? Glória a Deus, estou muito contente nessa manhã. Sabe por quê? Pelo simples fato de entender que Jesus me ama. Muito, muito, muito. E uma prova do amor dele para mim é minha esposa. Toda vez que eu olho para ela, eu falo, realmente Deus me ama demais. Aí eu olho para o meu filho e isso reforça mais ainda. E eu olho para vocês e falo, realmente não tenho dúvida desse amor não. Deus literalmente nos ama. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Para ele experimentar isso, fala, Deus te ama. Amém? Quero falar hoje sobre vencendo o Fobos através do ágape de Deus. Não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas eu vou traduzir para vocês. Vencendo o medo através do amor de Deus. Amém? Construir a nossa casa. Quando a gente constrói a nossa casa, nós nos tornamos igreja. Eu me torno uma igreja. Por isso, onde eu for, a igreja de Cristo está representada ali. No momento que eu me torno uma igreja, a minha casa, ela é edificada. Onde existe o pai que governa, a esposa que edifica e os filhos que obedecem. Olha que casa maravilhosa, gente. Não é maravilhoso isso? Você pode falar assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Esses 3 itens não estão batendo com a realidade. Mas é a realidade de Deus para a tua vida. É o que Deus planejou. Quando Ele planejou família, Ele estabeleceu família nesse sentido. Passamos 3 semanas aqui falando sobre família. Orando pela família. Profetizando sobre família. Por quê? Família é onde Deus tem os olhos voltados para a família. Sabendo disso, o diabo paralelamente ele traça seus planos. Porque ele quer destruir. Se ele consegue destruir a família, a igreja é enfraquecida. Quando a família é uma família forte, quando a família é uma família estabelecida no Senhor, a igreja se fortifica. Então quero falar uma coisa para você, quero te animar nessa manhã. A família é a única coisa que Deus te deu aqui na terra que tem que ir para o céu. O resto, tudo vai ficar aqui. E quem quiser continuar a pagar o mortgage da casa, que pague. Quem quiser continuar a pagar o carro, que pague também. Fique à vontade. Né? Então, o teu maior investimento deve ser a família. Porque família é algo que Deus estabeleceu com o maior carinho. Tanto é que no céu, a gente vai viver como família. Só que, para a gente viver no céu como família, a gente tem que viver aqui agora. Eu não creio no evangelho que é só lá para o céu, sabe? Vida abundante, lá no céu. Família edificada, fera, filhos obedientes, esposa submissa. Lá no céu fica muito fácil isso, viu, irmã? Homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Lá, quando você olha para aquele que está sentado no trono, você fala para ele, sim, Senhor. Né? Mas o desafio é nós vivemos isso agora. Né? Não é um desafio grande? Por que é um desafio? Porque tem coisas que quer te paralisar. E o medo é uma delas. O medo, ele é paralisante. A palavra grega para medo significa phobos, terror, sentimento de insegurança. Após os inimigos tentarem usaram várias estratégias para paralisar Neemias. Não deu certo. Nenhuma delas deu certo. Glória a Deus, porque ele estava fazendo o quê? Uma grande obra. E depois deles passarem por várias estratégias e não conseguirem paralisar Neemias, eles tiveram uma ideia. Né? Que essa ideia não foi deles. Essa ideia nasceu lá no Gênesis. Lá no começo. Gênesis. Onde, quando Adão e Eva receberam a palavra de Deus, e Deus falou assim, vocês podem comer aqui nesse jardim aqui, o jardim é feito para vocês. O jardim é de vocês. Você está entendendo ou não? O jardim era de quem? Deles. Tudo que tinha lá era de quem?
Então, Deus só colocou uma restrição. O evangelho do reino tem isso, tem restrições. Eu faço o que eu quero? Não. O evangelho do reino de Deus não dá. O evangelho do reino de Deus, você vai ter restrições. Você vai ter limites. O apóstolo Paulo fala assim, eu posso todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas? Claro que você pode. Mas nem tudo te convém. Se você tratar mal do teu corpo, se você não se alimentar direitinho, se você não fizer exercício, se você não tratar bem esse negócio, você pode fazer relaxadamente? Pode, mas te convém? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E é só esse, tem outro não. Tem que cuidar bem direitinho desse daí, não é não? Então, quando Deus falou para Eva e Adão, tudo que está aqui é de vocês. Tudo que está aqui é de vocês. Tudo. Porém, tem uma restrição. Está vendo essa árvore? Dela, vocês não podem mexer nela. Não pode tocar nela. Porque do momento que vocês tocarem nela, vocês vão morrer espiritualmente. Então, eles tinham um propósito claro lá no jardim, o que eles deviam fazer? Muito claro. Só que, olha só o que fala Gênesis 3:7. Acompanhe no seu boletim aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que ele também fez o quê? Comeu. Então, a partir daquele momento, toda desobediência tem o quê? Uma consequência. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus e por causa disso veio uma consequência. Por isso que eu falo, há restrições no reino e a gente precisa aprender isso. Lê aí, a consequência, Gênesis 3:8-10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus. Aqui, quem que está ouvindo? Os dois estão ouvindo os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor. Entre aonde que eles se esconderam? Eu passei por isso daqui e falei, Deus, não é possível um negócio desse não. O que antes era objeto de prazer, o que antes era, Adão e Eva, eu creio que eles brincavam de se esconder não, só tinha os dois mesmo, né? Não é não? Vamos brincar de esconder, Adão e Eva, no jardim, atrás das árvores. O que era agradável, o que era um lugar onde eles desfrutavam a presença do Senhor, é onde eles tinham mantimento, é onde eles eram supridos, era onde eles se relacionavam com Deus. Naquele lugar que Deus falou assim, esse lugar é um lugar para desfrutar, esse é um lugar para vocês terem peace, fala assim, peace, os jovens falam, né, peace, é um lugar para desfrutar a presença de Deus. Onde é que eles foram se esconder de Deus depois? Olha como é esse negócio. Entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou a quem? Chamou a quem? E perguntou, onde está você? Deus sabia onde é que o homem estava? Faz brincadeira comigo, né? Mas ele precisava ouvir do homem aonde que o homem estava. Nessa manhã Deus te trouxe aqui e faz essa pergunta para você. Onde é que você está? E ele quer ouvir uma resposta sua. Adão vai responder. Olha só o que Adão responde. Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com o quê? Com medo. O medo é baseado num exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Abraão, por ter uma esposa bonita, que nem a minha, desculpem, mas a propaganda é a alma do negócio, né? Ore, a oração ela é... Viu, Cris? Fica firme. E você não me entende não, né? A tradução depois vai te avisar o que é que eu estou falando. Abraão, por ter uma esposa bonita, e ele foi para o Egito, quando ele chegou no Egito, ele falou assim, rapaz, tem um rei aqui, que o cara é playboy demais, né? Então ele falou para Sara, fala que você é meia irmã minha. Teve medo. Nós estamos falando de quem? Abraão, o pai da fé. Gideão, naquele contexto onde os midianitas estavam, plantava-se o ano todo. No final do ano, na colheita, quando era tempo de recolher,
quando era tempo de encher os celeiros, os inimigos vinham e roubavam tudo. Pensa numa cena trágica. Imagina você trabalha o mês todo, né? Na hora de você pegar o suprimento do seu filho, da sua filha, da tua esposa, tudo aquilo que supre a tua família, chega alguém e fala assim, me dá isso para cá. Isso já estava se repetindo há anos, né? E Gideão recebe uma visita e fala assim, homem valoroso, você é um homem de força, você é alguém que nos céus tem valor. E Gideão falou assim, como é possível um negócio desse, se eu não tenho, estou arrastando uma cachorrinha aqui na terra, não tenho nada, não tenho um pinto para dar água. Né? Você já escutou essa expressão? Não? Isso aí é uma linguagem da nova The Message. E Deus fala para ele assim, você é valoroso. Vença o medo e eu vou te ensinar um caminho pelo qual você vai andar. E Deus dá para ele um exército. Depois dele vencer o medo, Deus fala para ele assim, agora você vai vencer os midianitas. Fala, primeiro vence o medo. Depois vence os inimigos. Primeiro você vence o medo, depois você vence os inimigos. Gideão agora tem um exército. Mais de 30 mil homens. E Deus fala para ele assim, tem muita gente. E tem gente com medo no meio do exército. E Gideão começa a anunciar, quem tiver com medo vai para casa. Isso foi Gideão que está falando, viu? Que falou. Não sou eu que estou falando, mando você para casa. Você fica aqui e fica firme. Ele fala assim, quem está com medo vai para casa. Cara, a galera metade foi embora. E aí ele fala, agora tá bom, né Deus? O exército está bem agora, não está? Aí Deus falou assim, ainda tem muita gente com medo. Anuncia outro decreto. Quem for no rio e se agachar para tomar água, pode mandar para casa também. Aí eu fico imaginando o Gideão do lado, né, no rio. Toma água, irmão. Você vai para casa. Próximo. Toma água. Você está com medo também. Vai para casa. E a Bíblia fala que ele ficou com 300. Aí ele vai para Deus e fala assim, Deus, e agora? Agora está bem. Agora aqueles que venceram o medo, é com esses que você vai vencer o inimigo. Então, para nós vencermos os nossos inimigos, primeira coisa que nós temos que fazer é vencer o medo. Amém? Medo de inseto. Você já viu isso, não? Barata, rato. Respeita eles. Fala, eu te respeito, ratinho, e te repreendo no nome de Jesus. E aqui vai a vassoura atrás de você. Não dá escândalo, não. Tem gente que vê rato e dá escândalo, gente. Marmanjo. Fica feio. Né? E os filhos olham aquilo ali e falam assim, isso é um homem ou o que é isso, pelo amor de Deus? Né? Então a próxima vez que você vê um inseto, se apruma, fala, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai vencer esse medo. Medo de chuva. Você já viu isso, não? Pessoas que têm medo de chuva. Medo de escuro. Por muitos anos lá em casa, não eu, porque eu não tenho medo de escuro, não. Sou valente. Mas as minhas irmãs não dormiam sem ter a luz acesa. Por quê? Você já viu aquela história do homem do saco? Aquela história que os pais contavam, aquelas baboseiras que não funcionam. Só serve para botar medo nas crianças. Aí as crianças crescem e ficam com medo de tudo e de todos. Mas isso vai sair no nome de Jesus. Medo de altura. Eu venci esse medo. Venci esse medo. Fui desafiado e venci esse medo. A gente foi passar férias, numa dessas férias da gente, lá em Fort Myers. Tinha um trampolim, que toda vez que a gente volta, ele está lá. E eu profetizo, você vai cair. Gigante, um dia você vai cair. Mas enquanto ele não cai, eu fui lá ver o gigante, lá de cima. Ele é grande. O gigante é grande. E pior que atrás de mim, tinha um menino. Né? Eu estava lá na ponta, assim. Eu dava um passo para frente e outro para trás. Né? Aquele negócio assim, de criar coragem. Aí tinha um menino lá atrás que eu não sabia se ele estava sendo usado por Deus ou por outra, uma entidade, alguma coisa assim. Ele falava, what are you doing, man?
Eu comecei a escutar aquela voz e eu achei que era o diabo. Eu vou te repreendo no nome de Jesus. Aí ele levantou a voz e falou, let's go, man! Aí eu tive coragem, olhei para trás. Rapaz, era um menino de 7 anos, 8 anos no máximo. Falei, Deus, agora, se a gente retroceder, o teu nome está ligado com o meu. Nós vamos passar vergonha juntos aqui. Eu falei, fui. Me joguei. Tragédia. Uma tragédia. E os caras ficaram preocupados comigo. E eu falei, não estou contente não. Estou contente não. Vou voltar de novo. Voltei de novo. E os caras falaram, você vai voltar de novo? Eu falei, vou. Para calar a boca de todos vocês aí que me colocaram nessa barca furada. Fui de novo. Cheguei lá em cima. Eu falei, agora eu vou te vencer. Agora eu vou te vencer. E pulei de novo. Outro desastre. Mas está arquivado. Nunca mais ninguém pode falar para mim que eu não pulei de altura. Está lá. Esse medo aqui, esse eu venci. Esse está fora do script. Tem outros que a gente vai vencer. Amém? Medo do passado, herança familiar. Uma herança, às vezes, de doença. O pai teve câncer, os antepassados tiveram câncer, e você chega agora andando com o Senhor com medo, paralisado, achando que isso vai acontecer na tua vida também. A Bíblia diz que em você, essa herança hereditária está rompida pela espada do Espírito Santo de Deus. Em você, Deus escreve uma nova história. Você é a pessoa que Deus tem levantado para estabelecer o reino de Deus. Então, tudo aquilo que acompanhou como maldição hereditária, em você está quebrada. Quero dizer isso pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Finanças. O pai teve muita dificuldade, os familiares muitas dificuldades financeiras. Nunca conseguiram prosperar, nunca conseguiram. Não estou pregando contra a prosperidade, estou falando o que a Bíblia me ensina para falar. Que Deus, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. E você vive com medo nessa terra. Começa o mês com medo, achando que nunca vai ter o dinheiro suficiente para pagar a renta no final do mês. E você vive aprisionado, escravo do trabalho, achando que tem que trabalhar. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o trabalho. Deus, Ele quer te suprir. Deus, Ele quer quebrar essa corrente que muitas vezes amarra o povo de Deus. Medo de não ser feliz. Parece que todo mundo é feliz, mas você parece que não consegue vencer isso. Porque a Bíblia nos ensina que Deus veio para nos dar a vida e vida em abundância. E é claro que nessa abundância existe a felicidade de Deus para as nossas vidas. No passado, eu fui muito atacado nesse processo. Eu vim de uma família desestruturada. E eu via que as pessoas dentro da minha família não eram felizes. Existia amor um pelos outros, mas nós não éramos felizes. Porque a verdadeira felicidade está dentro. É Cristo em nós. Não é uma felicidade circunstancial. Não é aquilo que vem de fora, aquilo que é oferecido. E eu falava assim, Deus, eu acho que eu nunca vou ser feliz nessa vida. Isso por anos eu vim carregando esse peso. Eu olhava para as famílias, né? Aquela história no Brasil, tem aquela história de sábado à tarde, no começo do mês, do pessoal se reunir para fazer o rancho. Lembra disso, não? De ir para o mercado e fazer as compras do mês? Né? Lembra disso? E eu vi o pessoal, falei, Deus, como eu queria pegar minha família toda agora e ir para o mercado bater perna a tarde toda. E a minha mãe, o que fazia comigo, ela me mandava 3 vezes para o mercado, todo dia. Cada vez que eu comprava 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de café. E era eu que ia e voltava. Né? Falei, eu não sou feliz comprando 1 quilo, quero comprar tudo de uma vez. Né? Isso era o meu entendimento de felicidade. Mas Deus me deu uma família, Deus me deu filhos, Deus tem nos feito prosperar nessa terra, Deus tem nos dado essa igreja maravilhosa. Deus, Ele é bom e Ele quer mudar a história. Ele quer Ele quer mudar essa página da sua vida. E só Deus que pode fazer isso, querido. Não se engane. Não tem nada nem ninguém que pode fazer isso nos nossos corações. Somente conhecendo o amor de Deus. Medo do novo. Né? Você está aqui? Fala amém. Você está aqui mesmo? Ou você está aqui e está lá no Brasil ainda? Porque esse momento aqui é um momento novo para você. Medo de conquistar.
Gideão estava com medo de conquistar. E Deus teve que tirar o medo do coração dele para dizer, agora você vai conquistar. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Enquanto o medo estiver aí, a gente não consegue conquistar nada. Medo de aprender a falar inglês. Né? Cara, eu sou carudo demais. A minha esposa praticamente nasceu aqui, nossos filhos são americanos. E então a gente tem a ousadia de falar inglês com eles. Já pensou um negócio desse? O Leb fala assim, Daddy, what do you mean by that? A gente pega o português e traduz, né? Tradução literal, né? E não dá certo, às vezes não dá certo. Daí eu tenho uma frase que é minha. Você não precisa multiplicar, mas se quiser, ela funciona. Eu falo assim, sorry, my broken English. É assim que eu falo. Né? A gente passou uma semana agora em Utah, onde, na casa da família da Nilka, onde a galera é tudo gringo. Falei, Deus, eu sinceramente estou indo, mas não sei como é que vai ser esse negócio aqui não. Você imagina você ter que acordar falando, good morning, what do you want for the breakfast? I don't know. Né? O que tiver eu como. Aí essa parte eu não preciso gastar, entendeu? E a gente vai economizando, vai dando jeitinho, para chegar no final do dia e a gente dá conta de falar assim, I'm hungry. Né? Porque se gastar tudo de manhã, aí o meu cunhado, Deus tem feito uma obra linda nas nossas vidas, sabe? Cara, eu era um cara totalmente anti-relacionamento. Eu me resolvia sozinho, feliz. E o meu cunhado é uma bênção, mas é um bicho esquisito também. Aí nós íamos lá para fora, sentávamos nós dois, um de frente para o outro. Aí eu falei, Deus, como é que vai ser esse negócio aqui? E cara, pela misericórdia de Deus, não é que a gente conversava? E falava assuntos da alma. Eu falei, ele estava abrindo o coração para mim. Eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Eu falei, você não vai entender. Falei, você não vai entender, mas eu e o pai, ó. Do lado do pai tem o meu irmão mais velho. Tudo aquilo que você não entende, ele traduz lá para o pai. Né? Mas pensa num tempo agradável. Um tempo onde você sai de lá falando assim, quero mais. Né? Porque Deus, ele é bom. Então, Neemias, as pessoas tentaram paralisar Neemias de várias maneiras. E agora ele chega no momento onde eles tentam paralisar Neemias através do medo. Lê comigo Neemias capítulo 6, verso 15, onde fala assim, o muro ficou pronto. Não, desculpe, só acompanhe, deixa eu explicar. A leitura é longa, senão vai ser complicado. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada por quem? Com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã. Havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me carta para me intimidar. Olha que situação. Depois dos muros serem feitos, 52 dias, um milagre tremendo. Depois disso, quando os inimigos souberam que a obra estava sendo edificada, quando eles souberam que aquele projeto que você começou foi estabelecido, eles temeram. Né? A Bíblia fala que eles ficaram atemorizados. Então, quem é que teve medo porque a obra estava sendo estabelecida? Pode falar, quem é? Os inimigos.
E havia um cara que se chamava Tobias. E esse cara começou a mandar cartas. E quem que era Tobias? Era um inimigo de quem? De Israel. E ele começou a futucar, você entende essa expressão? Não. Ele começou a provocar Neemias, para tirar Neemias do foco, para tirar Neemias do propósito, mandando cartas, falando assim, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. 17, olha só. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a quem? Quem que eram os nobres, gente? Os nobres estavam do lado de quem? Estavam do lado do povo de Deus ou do lado do Sanbalates e Tobias? E eles estavam mandando cartas para quem? Para o inimigo. Olha que negócio esquisito isso. Não é esquisito? Muito esquisito. Que lhes enviava suas cartas. 18. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele, por quê? Juramento. Visto que era genro e tal, eu já li para vocês. Ele tinha uma aliança de sangue com Tobias. E por causa disso, ele fez essa aliança mais importante que a aliança do sangue. Neemias não. Neemias não era assim, não. Neemias, ele tinha aliança do sangue. Um pacto com a igreja, um pacto com o reino. E por causa disso, ele fala assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Essa obra vai terminar. Essa obra vai ser completada. Não adianta você querer usar a estratégia que você quiser. Não vai funcionar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala, essa obra vai terminar. Em nome de Jesus. Primeiro ponto para a gente aplicar. Escreva aí. Crer e se deixar dominar pelo amor de Deus. Neemias sabia que Deus o amava. Amava o seu povo e amava o que ele estava fazendo. Você tem entendimento do que significa isso? Isso é tudo que você precisa saber. Neemias sabia que Deus o amava. Neemias sabia que ele amava o seu povo e por causa disso os muros estavam sendo construídos. E Neemias sabia que aquilo que ele estava fazendo era aquilo que Deus estabeleceu para ele fazer. Por isso, era o suficiente para ele ter essa atitude. Jesus, quando ele passa pelo batismo, né? Jesus sabia que Deus o amava. E por ele passar pelo batismo, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não é simples, gente. Não é simples esse negócio. E por causa disso, a Bíblia fala que os céus se abriram. E do céu uma voz foi escutada dizendo, esse é o meu filho amado. Nele eu tenho tido prazer. Então, ter a convicção que Deus me ama, ter a convicção que o Pai me ama, isso aquieta meu coração quando eu passo por adversidades, quando eu passo por lutas, quando eu passo por turbulências, quando dá o saculejo do barco, você já pegou assim no meio da tempestade com o barco, assim, esse negócio não vai dar certo. Aí você começa, chama maridão, você segura o barco, né? Aí você já se pegou nessa situação? Mas onde é que Jesus estava quando o barco estava balançando dessa maneira? Aonde? Por quê, gente? Isso não faz sentido um negócio desse. Essa atitude não faz sentido. No meio de uma adversidade tão grande, no meio de uma provação tão grande, Jesus está falando assim, Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. E por ter essa convicção, isso traz tranquilidade ao meu coração. Você já experimentou o amor de Deus? Aquele lugar onde você chega lá e você fala assim, Pai, esse é o lugar que eu mais quero estar. Como é bom estar aqui. Pai, como é bom estar aqui. Os discípulos chegavam para Jesus e queriam dar comida para ele, e ele estava dando comida para a mulher samaritana. E ele fala, come, mestre. Ele falou assim, cara, a comida do Pai me
me satisfaz. Ela é suficiente para mim. A gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor. A gente precisa ter essa intimidade com o Pai, senão a gente fica falando de um Deus, que Ele é um Deus dos outros, as experiências dos outros. Deus quer te dar a tua experiência, Ele quer te dar uma experiência de amor. Ele quer que você escute dele, eu te amo. Independente do que você está passando, Ele te ama. E o amor de Deus não muda porque você é alto ou é baixo, ou porque você fez uma faculdade ou não fez. Ele te ama por aquilo que você é. Ele te amou quando nós éramos inimigos de Deus. Ele enviou o Filho quando nós éramos inimigos dele. Ele falou assim, aquele povo merece. Esse é o amor de Deus. E muitas vezes a gente fica questionando por adversidades que a gente passa, falando, Deus, onde é que você está? Ele continua sentado num alto e sublime trono. E de lá, gerando todas as nações. O céu é que continua mandando na terra e não é a terra que manda no céu. A gente precisa entender isso. Quando esse amor nos invade, quando esse amor nos toca, a terra muda. A maneira de você viver é que muda. 1 João 4,16 fala assim, portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus, Ele é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor, ele é o quê? Aperfeiçoado em nós, a fim que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala, Ele te ama. Independente da circunstância, Ele te ama. O amor é uma armadura que precisamos vestir. Efésios 6,13 fala assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito o quê? Tudo. Se você tirar a palavra armadura e colocar no lugar da palavra armadura amor, você vai ler assim, por isso, vistam-se de todo o amor de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito o quê? Tudo. A única característica que um discípulo é reconhecido pelos céus, que as pessoas vão nos reconhecer, sabe qual é? Quando nós nos amarmos uns aos outros, independente das indiferenças. Eu sei que tem bicho grilo mesmo, eu sei que tem. Nós somos esquisitos, o ser humano é diferente, é esquisito, nós somos assim. Mas o amor de Deus, quando Ele bate no nosso coração, Ele é above, Ele nos faz amar mais. Amém? Eu escrevi uma frase aí, eu queria que eu vou ler primeiro e depois você leia depois de mim, por favor. Ame com atitudes, e se alguém pedir uma garantia do seu amor, ofereça a sua vida. Leia comigo, por favor. Muitas frases que eu uso, eu escuto de alguém e eu acho interessante, né, e a gente passa para frente. É assim, o evangelho é assim. Né? A gente aprende e reproduz. Mas essa aqui, pela misericórdia de Deus, Deus me deu essa frase. Porque eu achei muito interessante o seguinte, ame com atitudes. O amor é aquilo que você faz. Ele é uma expressão. Não adianta você falar para a esposa que ama ela, né? E ter uma atitude errada com ela. O que vai falar mais alto? A atitude. Não adianta você falar para o filho que você ama o filho e você ter uma atitude errada com ele. O que vai ficar nele é a atitude. E se alguém pedir uma garantia do seu amor, quando você fala assim, eu te amo, fala, mas que garantia que eu tenho? Que você realmente me ama. Não é interesse esse negócio. Porque a gente não vive muito esse momento? Onde as pessoas se aproximam falando assim, o que é que esse cara tem? O que é que esse cara pode me proporcionar? E se ele perguntar isso para você, fala assim, eu sou a garantia desse amor. Se eu errar, pode falar. Né? Mas eu sou essa pessoa que você pode olhar para mim.
Nós precisamos ter essa ousadia. Nós precisamos ser essa igreja onde nós nos levantamos nessa geração e fala assim, olha para nós. Olha para nós. Olha como eu estabeleço minha casa. Olha como eu trato meus filhos. Olha como eu me relaciono com Deus. Olha como eu me relaciono com meus irmãos. Olha, pode olhar para a gente. Pode olhar para a gente. É isso que nós precisamos ter. O amor, ele faz com que você tenha essa ousadia. Amém? João 3,16 fala assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O que tinha de melhor nos céus. Deus olhou para o céu e falou assim, o que tem de melhor aqui no céu eu vou enviar para a terra. Por causa da prova do amor que eu tenho por vocês. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um negócio desse, eu fico assim meio, falo, Deus, como é que é esse negócio? Um dia você vai ver Jesus face a face. E você vai falar assim, Deus, você mandou esse cara para morrer por mim. A Bíblia fala que lá no céu não vai precisar ter sol. A glória dele vai iluminar aquele lugar. A Bíblia fala que ele tem olhos como olhos de fogo. Na sua boca tem uma espada, que é a espada do Espírito, e na sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Quando Deus falou assim, filho, eu vou dar o que eu tenho de melhor. Para eles entenderem. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então quero liberar uma palavra sobre você. É tempo de parar de perecer. Porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E você tem direito à herança que o Pai prometeu para você. Por causa do amor dele. Não é que nós temos direito por aquilo que fazemos. Mas é porque o Pai nos ama. É porque Ele nos ama. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma atitude diferente. Eu sou muito impactado por pessoas humildes. A humildade, ela cabe em qualquer lugar, querido. Quando alguém tem... Às vezes, quando você vai dar um cheque para alguém que foi o fruto... Como é que é, pastor Márcio? O que é o pagamento? Como é que é? É o fruto do quê? Do esforço? O pastor Márcio, ele tem uma nomenclatura bem interessante para isso. Quando você pega o cheque na sexta-feira, que é o fruto do esforço da semana. Né? Aquela pessoa construiu aquilo ali. Mas quando você entrega na mão da pessoa, a pessoa tem uma atitude falando assim, muito obrigado. Deus te abençoe. A gente comemorou o aniversário da minha querida esposa ontem lá em casa, com alguns outros irmãos também que tem acho que umas 4, 5 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Só que a gente planejou na sexta-feira para fazer isso. E choveu. A gente estava com tudo pronto. Aí começou a chover. Aí a gente desmanchou tudo. Pensa numa frustração. Aí mandamos mensagem para os irmãos, tal. E aí no outro dia de manhã eu liguei para a pessoa que a gente alugou um bounce house para ajudar a gente para cuidar das crianças. E eu liguei no outro dia para a pessoa falando assim, cara, choveu ontem, não deu para fazer e tal, e se você quiser vir pegar, pode vir pegar. Ele falou, não, cara, se não usou, pode ficar aí. Pode ficar aí, não vou te cobrar nada não. Ele falou, então já que está fazendo esse negócio aí, posso orar pela sua companhia? Ele falou, pode, claro que pode, oração nunca é demais. Né? Então, quando você... Isso é maravilhoso. Ele não precisava fazer isso. Mas quando você tem essa atitude, isso mexe o coração de Deus. Segundo ponto, aprender a discernir. Escreve aí, discernir. O que é discernimento? A gente precisa ter um entendimento. O diabo, ele é um estrategista. Ele vai atuar no momento, ele vai esperar para atuar na tua vida no momento que você precisa de algo. A gente precisa entender isso daí. Ele atuou na vida de Jesus,
ele tentou interferir na vida de Jesus oferecendo pão quando Jesus estava com o quê? Com fome. Então ele olha, ele espera o momento, quando você tem uma necessidade, ele vai te tentar onde? Especificamente na necessidade. Então uma coisa que a gente precisa entender é ter discernimento, porque ele é um estrategista. E a gente não pode ter os olhos fechados para isso. Ele ataca o casamento. Ele quer atacar os filhos. Ele faz isso, ele espera o momento, para que no momento oportuno ele possa atacar. Né? Neemias 6,2 fala assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o quê? Mal. Uma das coisas mais importantes para vencer o medo é saber discernir as fontes que nos aconselham. Conhecidos pelos frutos. Você quer conhecer uma árvore? Como que você conhece a árvore? Não é pelo fruto? Então, por que que aqui Neemias teve discernimento a respeito dessa pessoa que se aproximou dele, fazendo uma proposta a ele? Porque Mateus 7,17 fala assim: semelhantemente, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Agora, se você trocar a palavra árvore e colocar a palavra caráter, vamos de volta? Semelhantemente, todo caráter bom dá o quê? Frutos bons. Todo caráter ruim dá frutos ruins. O caráter bom produz os bons. O caráter bom não pode produzir frutos ruins, nem o caráter ruim produzir frutos bons. A distância que existe entre o que você ensina e vive se chama caráter. Um homem de caráter é alguém que Deus procura para derramar unção e autoridade. Normalmente, uma pessoa que tem caráter, esses dois requisitos vão estar nele. Ensinar, eu posso pegar esse microfone e posso falar para vocês. Eu acho que até aqui eu estou indo bem, mais ou menos, né? Eu ensinei alguma coisa assim que está... Mas, agora, tem uma outra parte, que a hora que eu descer por esse lugar aqui, eu sou provado naquilo que eu ensino. E o caráter é formado dessa maneira. É assim que a gente ensina para os nossos filhos. Nós ensinamos eles, mas eles estão aprendendo muito mais com o seu caráter, com a sua maneira de agir, do que qualquer outra coisa. Então Neemias olhou para o caráter de quem estava falando e olhou para o fruto dele e falou: não bate. Não bate. Essa informação não bate. Isso faz com que a pessoa tenha discernimento. Faz com que a gente consiga entender. E a gente não fica assim: não, é de Deus. Parece os bichos, né? Não, é de Deus o negócio ou não é? É ou não é? Fala para mim que eu quero aprender. A gente precisa aprender, a gente precisa crescer. A Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia fala assim: errais por não conhecer, e não conhecer o quê? O poder de Deus e nem as Escrituras. Se você conhece a Escritura, você aplica. E você tem um resultado. É simples, o Evangelho é simples. Não é complicado, nós que inventamos demais. Amém? Então, conheça a árvore pelo fruto. Cheque caráter. Cheque. Não se engane, não se impressione só por púlpitos. Não se impressione por isso. Jesus, ele era maravilhoso, o ensino dele era maravilhoso. Mas Jesus formou os discípulos deles aonde? Dos discípulos dele. Andando dia a dia com eles. Eles viram Jesus multiplicar pão. Eles viram expulsar demônios. Eles viram falando assim: eu amo vocês. Eles viram isso tudo. Então, é o dia a dia que vai mostrar quem nós realmente somos. Eu costumo dizer que caráter, você é aquilo que faz quando ninguém está vendo. Sabe quando você está no banheiro, no telefone?
Ou quando você está no carro sozinho. Eu já não ando mais sozinho. O filho da irmã Maria anda comigo. Então, o que eu falo no Bluetooth do meu carro, ele está escutando. Muita gente não sabe, mas eu vou falar para você que não sabe. O primeiro versículo que a gente ensinou para o Caleb foi: os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, bacana, fica esperto. O que o papai não vê, os olhos do Senhor estão em toda parte. O que a mamãe não vê, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ensina lá, vai dar certo. Vai dar certo. A hora que ele fechar a porta, ele fala assim: ó, o zóio. Aí, o zóio grande. O zóio grande. Tá me vendo? Tá. Ele tá. E é justamente nesses lugares que nós mostramos quem nós somos. É nas lutas, é nas adversidades que o caráter aparece. É que nós mostramos quem nós somos. É quando a porta é estreita e é quando a porta é apertada que você realmente demonstra quem você é. E nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Terceiro ponto. Aprenda a dizer não. Mateus 5,37 fala assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muitas dores seriam evitadas se soubéssemos dizer não. Experimenta dizer não para a pessoa que está do seu lado. Fala: não, agora não. Falar comigo agora, não. Mandar mensagem agora, não. Ficar no telefone agora, não. Por quê? Porque se a gente aprendesse a dizer não, a gente eliminaria muito dos sims da nossa vida. Muitas vezes a gente não tem agenda, não tem tempo e não dá para fazer. Aí o irmão liga, né? Você constrangido, você fala o quê? Sim. E acaba que isso sempre dá problema. Aí, normalmente vem aqui, ó. Tá vendo aquela porta ali? Depois que você passa pela primeira porta, tem uma segunda porta. Normalmente é ali que acaba. Ele prometeu e não. Ele falou que ia me dar isso e não. E aí tem que desmontar todo o cenário, porque não é simples. Você fala: não dá, irmão, não dá. Hoje não dá. Se amanhã eu posso me organizar para fazer, mas hoje não dá. Porque muitas vezes a gente quer agradar quem não conhece, com aquilo que a gente não tem, e colher um resultado bom. Não funciona. Os team, cadê os team? Estão tudo viajando, mas está gravado, fica lá, ó. Eles estão vendo, Tem. E tem uns team que já estão no ENTA, né? Ele vai para frente. Funciona também. Toda vez que a gente chega num ambiente novo, a gente tem a necessidade de ser o quê? Aceito. A gente quer ser aceito naquele lugar. Então a gente começa a observar os comportamentos. Ah, esse aqui é brincalhão, aquele ali é sério, aquele ali é esquisito, né? Aquele ali veste assim, o gorrinho, lembra do gorrinho? Tem que botar o gorro para chegar legal na foto, né? Hood, né? Aí você começa a observar o environment e as pessoas começam a perguntar as coisas para você. Ah, vai ter um party legal hoje, né? Os party. Nos team começam os party. Os 13, 14, 15, tem que orar, filho. Você tem que começar a orar. Se você não começou, você já está atrasado faz tempo, né? Porque aí começa os party. Por que todo mundo pode e eu não posso? Fale assim: não. Por que não? Vou te explicar. Porque é não. Porque senão, eles vão para aquele lugar e eles tomam a forma daquele lugar. Eles estão sendo formados. O caráter deles estão sendo trabalhados. Aí ele vê os caras mentindo, né? E para eles não ficarem mal na foto, para não ficarem fazendo bullying com ele, o que eles fazem? A mesma coisa. Alguém começa a namorar, está namorando com aquela irmãzinha ali e tal, né? Bacana, 13 anos, 14 aninhos. Eu vou lá para o Promenade, eu não sei se eu tenho um sentimento de, desculpe, eu vou abrir meu coração, de raiva
ou eu não sei os seus pais foram para outro planeta, eu não sei o que está acontecendo. Mas está tudo lá. Está tudo lá, de mãozinha dada. Um dia eu estava no Starbucks com o pastor Márcio, e ele foi no banheiro, e tinha um casalzinho assim na minha frente, pedindo café. Mas eles estavam parecendo love bugs. Você já viu esse inseto, não? Eu falei, não acredito nisso não, eu vou dar uma bicuda nele. Vou. Aí ele fez o pedido e ficou ali embaçando. Eu falei, bacana, vaza. Aí ele, não sei o quê, eu dei uma trombada nele. Falei, dá licença. Pum, empurrei, e ele, excuse me. Eu falei, não. Ô camarada, pelo menos respeita a polícia, velho. Assim, ao ar livre assim, né? Por quê? Precisa ter parâmetro. A gente vive uma geração onde a gente precisa ensinar eles como se comportar nos ambientes. Sim ou não? Então, aí quando eles veem isso daí, todos os love bugs, né? E ele, coitado, ele fala, só eu que nasci para ser assim, só eu sozinho, Jesus. Né? Os irmãozinhos, todo mundo, né? Aí aquilo ali faz com que eles se sintam peixe fora da água. Se você não suprir ele em amor na tua casa, se você não suprir as necessidades dele, se não tiver um princípio bem plantado aí, é uma questão de tempo, querido. Ele vai fazer a mesma coisa. Então a gente precisa entender isso daí. Olha só o que fala Neemias 6,3. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Ter a motivação certa nos levará a ter os resultados corretos. Motivação errada, eu sou responsável para produzir o resultado. Se eu tiver uma motivação errada de estar aqui nessa manhã, se a minha motivação não é estabelecer o reino de Deus, se a sua motivação não é estabelecer o reino de Deus por onde você anda, quem vai ter que produzir o resultado é você. A responsabilidade do resultado é sua. Aí, meu filho, aí tem que se virar nos 30. Aí tem que inventar, né? Tem que fazer muita coisa. Mas quando a minha motivação é produzir o reino de Deus, quando a minha motivação é plantar a semente do reino de Deus, o resultado vem de quem? Isso tira um fardo de cima da gente. Muito grande. Sim ou não? Então Neemias falou assim, eu estou fazendo uma grande obra, e a minha motivação de fazer essa grande obra é só uma, é estabelecer o evangelho do reino de Deus. Eu não tenho outra motivação. E por causa disso, não vou descer. Por causa disso, não vou sair daqui. Não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Amém? Verso 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Olha só. 4 vezes a mesma coisa. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Convicção é manter a mesma palavra o tempo todo. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Quem é Gesem, gente? Quem está dizendo que é verdade? Um inimigo. Que vocês, os judeus, estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Verso 8. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Esse cara é demais. Porque Neemias estava muito ocupado. Neemias estava no meio de uma grande obra. Neemias estava no meio de muita informação. Neemias tinha que tomar muita decisão diariamente falando. E ainda mais essa agora que o inimigo tenta entrar para tirar ele do propósito, colocando medo no coração dele. E ele fala assim: porque eu sei que Deus me ama, e sei que Deus ama seu povo, e eu sei também que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Ele me ama, não para você, Sambalate. Né? Então isso faz com que a gente aprenda não negociar
isso daí. Ponto 4. Discernir os falsos amigos. Neemias 6:11. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Onde que a proposta é de se encontrar onde? No templo. Ele não podia estar naquele lugar. Aquele lugar era somente a sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar naquele lugar. Verso 6:13, olha só. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Se ele entra nessa cilada, né? Se ele entra nessa cilada, ele estava num lugar onde aquilo que ele iria fazer desagradava o coração de Deus. Então, um amigo está pedindo um favor. Está pedindo um favor para você. Checa qual é a motivação. Checa com a palavra. Checa ver se isso vai bater. Porque se isso vai fazer você pecar contra Deus, porque se isso vai fazer você quebrar princípio, sabe o que você tem que fazer? Discernir os falsos amigos. Fala, não vou fazer isso. Sou teu amigo, continuo sendo teu amigo. Conta comigo como teu amigo. Mas o que você está pedindo para mim fazer, eu não vou fazer. Amém? Eles queriam fazer Neemias pecar contra Deus, porque o pecado o levaria não mais a ter o favor de Deus. Olha só, Neemias entendia muito bem que onde lhe vinha toda a força para ser um homem de Deus bem-sucedido era de onde? De Deus. Toda a força que você tem vem de Deus. Por isso que a primeira coisa que o inimigo quer fazer é desconectar você de Deus. Porque se você pegar qualquer instrumento desse e desconectar ele da parede, ele continua sendo um instrumento, mas ele vai ser usado para quê? Não serve para nada. É um instrumento, mas não tem uso para nada. O inimigo sabe disso, e a primeira coisa que ele quer fazer é desconectar você de Deus. Porque se ele desconectou você de Deus, da onde vem a tua força? Do Senhor. Neemias sabia muito claro isso. Sabia muito claro isso. Por isso que a presença de Deus ela é maravilhosa. A gente precisa entender isso. As coisas não estão funcionando em casa, sabe por quê? Porque se está desconectado. As coisas não funcionam no relacionamento, marido e mulher, sabe por quê? Porque tem alguém desconectado. As coisas não funcionam com os filhos, sabe por quê? Tem alguém desconectado. Tem que conectar na fonte. Se você estiver conectado na fonte, eu vou falar uma coisa para você. As coisas vão mudar. Vão mudar. E do seu interior vão começar a fluir rios de águas vivas. Essa é a palavra que nós precisamos entender. 1 Coríntios 15:33 fala assim: não vos enganeis. As más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então, papai, bonitinho, de Jesus, olha aqui para mim. Você ensina o filho, você ensina um filho, você ensina um filho no caminho do Senhor. Você gasta tempo, disciplina, e você forma nele um costume. Você forma nele uma cultura. Aí você deixa ele andar com qualquer pessoa. Está errado. As más companhias vão corromper aquilo que você plantou no coração dele. Olha só isso. As pessoas que você faz aliança revelam o lugar que você quer chegar. Me fala 5 pessoas que você anda ombro a ombro com elas. Você vai ser a média dessas pessoas. As pessoas que a gente faz aliança são as pessoas que demonstram para a gente aonde a gente vai chegar. Se o cara anda só com playboy, o que você acha que esse cara vai ser? Playboy, é uma questão de tempo. Se você anda com um homem de Deus, um cara que anda de joelho, um cara que teme a palavra, um cara que erra, mas acerta, um cara que tem temor de Deus, um cara humilde. Se você anda com uma pessoa dessa, o que você acha que você vai se tornar? A não ser que você não queira. O evangelho é algo prático. Né? Não adianta eu lançar uma semente e querer esperar ter outro fruto. Não vai funcionar. A semente que eu plantar, o fruto vai ser correspondente. Né? Ponto 5 para a gente ir encerrando.
orar pedindo forças para concluir a missão. Escreve aí forças. Escreveu? Neemias 6:9. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Olha só que negócio. Os muros já tinham sido construídos ou não? Então, o inimigo fala assim, as suas mãos vão largar essa obra e não se efetuará. Às vezes isso que a gente escuta no casamento, né? Tem problema, tem dificuldade, você já construiu halfway, o muro está levantado pela metade. Aí você escuta uma voz falando assim, você não vai ter forças para se manter nesse relacionamento. Com os filhos, você não vai ter força para se manter nesse relacionamento. Olha o que Neemias fala. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Deus usa as nossas mãos na edificação dos muros, porém a força vem do Senhor. Diariamente, se você pegar o princípio lá de Mateus 6, ele ensina o pão nosso de quê? De cada dia. Por isso que diariamente nós precisamos ter esse relacionamento. Diariamente nós precisamos com que as nossas forças sejam renovadas, porque as lutas diariamente são diferentes. A unção do dia passado, talvez ela não vai servir para aquilo que você vai enfrentar nesse dia. Por isso, constantemente, a gente precisa combater essa voz que fala assim, você não vai conseguir. Esse negócio não vai dar certo. Eu já te falei. Neemias falava assim, ele voltava para Deus e falava assim, Deus, eles estão falando que esse negócio não dá certo, mas eu quero pedir uma força, eu quero te pedir uma coisa, fortalece as minhas mãos. A oração diária diminui as suas preocupações e te dará forças para vencer cada dia. Sim ou não? Como é que está esse princípio na sua vida? Você tem se renovado através da palavra, através da oração, através do relacionamento. Você tem se renovado diariamente, você encontra forças no Senhor. Numa dessas manhãs essa semana, eu acordei, pensa num cara mau, acordei mal. Falei, Deus, vou falar uma coisa para você. Se esse negócio não mudar no meu coração, eu não sei nem se eu vou ter força para sair de casa. Eu vou ter um monte de coisa para fazer durante o dia. Aí você apresenta a tua agenda, né? Aí você nem abre a agenda para não ficar pior. Falei, Deus, se o Senhor não mudar o meu coração, se o Senhor não mudar esse sentimento que está dentro de mim, se o Senhor não me fortalecer aqui, eu vou ser um derrotado lá fora. Eu não vou saber falar da maneira correta, eu vou falar das minhas emoções, eu vou falar do que eu estou sofrendo, esse negócio não vai dar certo. Eu não vou conseguir ser luz. Não vou conseguir. É interessante, queridos. Aí Deus vem com a presença dele e muda tudo isso. E te coloca de pé e fala assim, agora você pode ir. É isso que nós precisamos entender. Essa força, a sua força vem do Senhor. Davi, quando ele enfrentou Golias, quando ele chegou diante daquele gigante, você acha que ele não teve medo? Vamos ser sinceros. Você acha que Davi não teve medo de Golias? Fala comigo aqui. Se você parasse na frente do LeBron e falava assim, vamos fazer ele fala para você, você enterra e eu enterro, vamos ver quem vai conseguir fazer esse negócio melhor. Né? Falei, não dá não, companheiro. O cara era mais de 3 metros de altura. E Davi chega diante dele e fala assim, Deus, fortalece as minhas mãos. Porque se eu for somente com aquilo que eu tenho contra essa pessoa, ele realmente vai passar por cima de mim. E Davi foi contra Golias com o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. É dessa maneira que você tem que sair de casa. Fala, Deus, está saindo dessa porta aqui alguém que é enviado do reino de Deus, da parte do Deus Altíssimo,
para fazer essa grande obra do dia a dia, porque é uma grande obra. Tem leão, tem urso, tem um monte de coisa que diariamente você enfrenta. Se você não tiver essa convicção, se eu e você, nós não nos renovarmos dessa maneira, nós não vamos conseguir fazer essa obra. Neemias 1:11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o quê? Teu nome. Fazes com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Cara, é uma oração de quem conhece a Deus. É uma oração de quem está conectado com o Pai. Ele fala, Deus, se o Senhor não me fortalecer, esses caras vão zombar da gente. Esses caras vão querer destruir aquilo que a gente já estabeleceu. Então nos dê força para terminar, nos dê força para colocar as portas agora, nos dê força para cumprir essa grande obra. Amém? Então, conclusão, queria convidar o Ministério de Louvor para que pudesse vir para cá já, por favor. Não sei se você se sente atemorizado, desanimado, medo de não concluir o que Deus deu para você fazer. Se assim está ocorrendo, não se deixe vencer pelo medo. Creia que Deus te ama. Ele vai cuidar de você. Tem o Salmo 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vai descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cuidará, te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Esse é o bálsamo que vem da palavra. Eu não sei se você tem andado com medo de algo, mas eu quero te dizer uma coisa. Para você concluir essa grande obra que Deus te chamou para fazer, você vai ter que primeiro vencer o medo. E aquele que pisou na cabeça da serpente, aquele que prometeu para você que ele seria com você todos os dias, ele está aqui nessa manhã para poder tocar nas suas vidas. Nós vamos ser ministrados por um louvor agora. E se você sente necessidade de falar assim: Deus, eu sei que o Senhor tem uma grande obra para mim, mas muitas vezes eu me pego com medo em várias áreas, ou alguma específica, onde eu tenho sido atormentado, e o questionamento que vem à minha mente é: eu não tenho forças, eu não vou conseguir cumprir essa obra dessa maneira. Se esse é seu caso, eu quero me colocar aqui, porque eu também tenho que aprender a vencer os meus medos. Eu também tenho que aprender
Para conquistar algo, eu tenho que aprender a confiar no Senhor. E Deus está falando assim: filho, confia em mim. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo que cura. Há um bálsamo que restaura. Para você cumprir esse grande chamado de Deus, o medo hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida, ele vai paralisar. Hoje é o dia onde você vai vencer os teus medos. Hoje é o dia.